Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Versículo 14 do capítulo 2 diz: quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem, por natureza, o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo das pessoas, de acordo com o meu evangelho. Então a gente vê que Deus, ele se manifesta primeiro pela natureza. A gente vê o poder de Deus na natureza e também por uma lei moral que ele colocou no coração do ser humano. Gruden vai falar que essa revelação ela não é suficiente para salvar, mas é uma revelação para tornar o homem indesculpável diante de Deus, torná-lo condenável, né? Deus também ele vai se manifestar por meio da palavra. Em Timóteo a gente vê isso, né? 1 Timóteo 3, falando das escrituras. Não, 2 Timóteo, na verdade. Aqui, ó, 2 Timóteo 3, versículo 15. Que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Gruden vai dizer que a Bíblia ela é suficiente para revelar ao homem aquilo que Deus quis. Então ela é suficiente para salvar o homem, ela é suficiente para mostrar o caráter de Deus. Então Deus ele se manifesta pela natureza. Não essa manifestação, essa revelação não salva, condena o homem. Ele se manifesta pela Bíblia, onde a gente consegue entender todo o plano da salvação, toda a redenção. E ele também se manifesta por meio de Cristo, né? A revelação específica, a Bíblia e Cristo, a gente vê isso em Colossenses 1, versículo 15, vai dizer: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Hebreus 1, versículo 1 também vai dizer isso. Acho que é o texto mais claro sobre isso. Vai dizer, Hebreus 1, antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas do Antigo Testamento. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, Jesus Cristo, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pela qual também fez o universo. O Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, se assentou à direita da majestade, nas alturas. O próprio Jesus, em João, ele vai falar também para Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. Então Deus se manifesta pela natureza, pela consciência dentro do homem, de uma forma geral, não suficiente para salvar. Ele se manifesta por meio das Escrituras, e a imagem exata do ser de Deus é Jesus Cristo. Tudo que a gente precisa saber sobre Deus é só olhar para Jesus que a gente vai saber. Muito bem. O fato de você crer em Deus, para mim, não tem dúvida. Mas como é que você convenceria alguém de que o Deus que você crê é o Deus verdadeiro? Essa é difícil. Pastor, a Bíblia vai dizer... Mas pode falar do meu jeito. Da sua forma. Tá. Quero ouvir de você. A Bíblia vai dizer que ele é o único Deus. Ele é o único Senhor, né? Eu gosto muito, vou usar Gênesis como exemplo. Moisés, ele liberta o povo, Deus liberta o povo por meio de Moisés, 430 anos no Egito, uma nação politeísta, vários deuses. Moisés está ali para entrar na Terra Prometida, ele está com um povo grande, totalmente influenciado por essa cultura egípcia, politeísta, crendo em outros deuses. Como Moisés e como Deus, o Espírito Santo vai inspirar Moisés para convencer o povo. Moisés ele vai narrar que esse Deus, ele é antes de todas as coisas. Ele é eterno, né? No princípio criou Deus. Então ele é antes da criação. Moisés vai falar que ele criou os animais, que ele criou o sol, que ele criou as estrelas. Isso é interessante porque para o egípcio o sol era o maior Deus, talvez. Se não me engano era o Deus da prosperidade, entre outras coisas. E Moisés nem vai dar nome ao sol, ele vai falar uma estrela grande para o dia, uma estrela grande para a noite. Mostrando que Deus, ele é antes desses falsos deuses. Ele que deu vida a todas as coisas. Ele que criou todas as coisas.
Então, ele é antes de tudo. Eu gosto também de Elias, que quando está ali de frente dos profetas de Baal e eles estão crendo no falso Deus, Elias coloca eles à prova. Uai, ora aí, se seu Deus é maior do que o meu, é real mesmo que ele caia fogo, consuma o holocausto, e não cai. Quando Elias ora, a gente vê o poder se manifestando ali de Deus. Então eu tentaria explicar mostrando o que a Bíblia diz, que ele é antes de tudo, ele criou todas as coisas veio depois dele. Então, se existe Buda, por exemplo, é porque Deus criou a humanidade, alguém teve essa ideia. Então, Deus é antes de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega, ele é eterno. Então, eu tentaria explicar dessa forma, mostrando biblicamente. Ok. Queria que você discorresse um pouquinho para mim sobre a soberania de Deus, o governo de Deus e sobre a vontade de Deus. Se você vê a diferença nesses termos ou não, a sua visão. Então, soberania de Deus, governo de Deus, vontade de Deus.